E nós nos encontramos aqui no Porto Britânia. Porto esse que é muito diferente daquele porto da época dos ingleses, das obragens, da fazenda Britânia e também dos primeiros colonizadores da nossa cidade. Aquele porto deve estar por aí, em algum lugar debaixo d'água por causa do represamento para a construção da usina de Itaipu. O Porto Britânia foi o pouso número 1. Pato Bragado foi o pouso número 2, Vila Margarida, o pouso número 3, Cerro da Lola, o pouso número 4 e a nossa cidade, o pouso número 5. E como foi que nós viemos parar aqui? É óbvio, pedalando. Se você quer acompanhar essa aventura, não perca o vídeo de hoje. Eu sou Joel Muniz e você está no Toledo Bike Tour. Muito bem, bom dia a todos. São 5h40 da manhã, como vocês podem ver aí, ó. Já está amanhecendo e nós estamos aqui no Parque dos Pioneiros. Parque dos Pioneiros, porque aqui é o local da chegada dos primeiros pioneiros. Como a gente pode ver aqui neste marco, que a gente já fez várias gravações, né? Foram 38 dias de viagem, lá de São Marcos, no Rio Grande do Sul, até aqui o Arroio Toledo. A primeira equipe com o Zumiro Ruaro vieram com 14 pessoas. Tem o nome de todos eles aqui escritos. E 3 dias depois chegou aí a segunda equipe com o Alfredo Ruaro, com mais ou menos 15 pessoas. Aqui nessa região também foram construídas 3 primeiras casas. E nós temos aqui ao lado também a estátua do Padre Antônio Patuí, que foi o primeiro padre que chegou basicamente aqui a Toledo, ó, entre 3 e 4 meses após a chegada dos primeiros pioneiros. Mas ao fundo ali nós temos a Avenida Maripá, que foi a primeira estrada aberta, e eles vieram ali de Cascavel. Interessante dizer novamente que de Cascavel até aqui o Arroio Toledo tinha somente uma picada que passava por Bom Princípio, por Lopeí, e eles tiveram de abrir essa picada, e só esse trechinho ali, ó, foram 8 dias de viagem. Então não foi um trajeto fácil, porque boa parte teve de ser abrindo a estrada. E aqui da Maripá foi aberta até o final do ano de 1946, ou seja, a estrada começou a ser aberta em julho, mais ou menos final de julho, começo de agosto de 1946, até o Porto Britânia, na barranca do Rio Paraná, até dezembro de 1946. Então foram 4 meses para abrir a estrada. Obviamente nós estamos falando aqui da estrada original, que se levava as madeiras para o Porto Britânia. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos passar por essa estrada. Antigamente essa estrada era picada, utilizada pela Obragem Nunes e Gibaja, que transportava madeiras e também a erva mate para o porto. E nesses locais tinha alguns pousos. Aqui onde a gente está tinha o pouso 5, que era chamado de pouso Toledo, porque tinha ou um argentino ou um paraguaio que tinha esse nome, né, de Toledo, e aí ficou o nome de Toledo até para nossa cidade hoje. Então nós vamos refazer esse percurso, passando por todos os locais dos 5 pousos. Obviamente esses pousos não existem mais, né? Não existe nem resquícios mais desses pousos, mas a gente vai passar por esses locais. E quais são esses locais? Pouso 5, que é o Pouso Frio ou Pouso Toledo. Nós temos o Pouso 4, que é Cerro da Lola. O Pouso 3, que é Vila Margarida. O Pouso 2, que hoje é Pato Bragado. E o Pouso 1, que é o Porto Britânia. Então nós vamos refazer esse percurso até lá, são 65 quilômetros, e nós vamos mostrando para vocês o que tem nesse percurso hoje, porque hoje a maior parte é asfaltada, mas para abrir essa estrada aqui lá no final de 1946 foram 4 meses. E essa foi uma estrada muito necessária, porque eles precisavam levar as madeiras daqui para o porto, para vender, até para fazer a Sociedade Maripá andar avante. Então vamos conhecer um pouquinho o que tem aí
nessa estrada hoje. E nós vamos parando, mostrando algumas coisas históricas no meio desse percurso. Obviamente, até a gente sair da cidade, tem bastante coisa para a gente ver. Então, vem com a gente. E só para mostrar para quem já está acostumado a ver a nossa bicicleta aí nos vídeos, nós equipamos aqui ela com uma caixinha para colocar aí as nossas coisas. Aqui tem ferramentas, né, caso fure um pneu, algum problema mecânico mais simples, alimentação, tripé, coisas que a gente vai usar aí para filmar. Colocamos aí também, né, esse suporte para celular, que ele é muito bom para a gente fazer vídeos da gente pedalando enquanto está falando, né, ou falando enquanto está pedalando, e também mostrar o panorama. Então, essa aí ela está equipada. Para quem não conhece o nome da bicicleta, nós chamamos ela de Peba, né? Peba é aquele cara que vai parando, tirando foto, comendo. E é mais ou menos o que a gente faz. A gente faz um passeio, a gente não faz aquele pedal bruto, né? Então, são 65 quilômetros até o Porto Britânia. E nós estamos aqui na rua 7 de setembro, bem aos fundos do Colégio Incomar. E a rua 7 de setembro aqui foi uma das primeiras ruas, das primeiras quadras que foram abertas aqui na nossa cidade. Em relação às primeiras casas que ficavam lá no Parque dos Pioneiros, as primeiras quadras da parte urbana mesmo, ficou sendo um pouquinho mais acima, e quem definiu isso foi o padre Antônio Patuí, que ele mesmo pegou aí um cordel, um barbante, uma corda, uma cordinha, e começou a demarcar as primeiras quadras da nossa cidade, inclusive aonde seria aí a igreja. Eu sei que a igreja que nós temos hoje já é a terceira igreja matriz da nossa cidade, mas lá em 48, 47, 48 começou a ser construída a primeira igreja da nossa cidade, que era uma igreja de madeira, e ficava justamente nesse lugar aqui. Para quem passa por aqui e vê somente essa pintura, às vezes não reconhece, acha que é um desenho, mas essa aqui é o desenho da primeira igreja de Toledo, tá? Mais abaixo aqui vocês podem ver que tem uma outra partezinha, foi anexado aqui a parte da escola. Isso já no ano seguinte, em 47, o padre Antônio Patuí trouxe algumas irmãs vicentinas lá da capital, vieram de avião até Cascavel, táxi aéreo. O aeroporto de Cascavel não tinha, estava abandonado, foi aberto no Facão, no Machado, na Picareta, para o avião pousar, e depois trouxeram as irmãs para cá. Então, no 46 começou tudo aqui em Toledo, em 47 já tinha a escola, né? A escola com as 3 primeiras irmãs. E mais abaixo, aqui ó, na esquina, ali na esquina com São João, nós tínhamos o primeiro hospital também aqui de Toledo, que se chamava Hospital São Paulo, tá? Então, essa parte aqui da cidade foi uma das primeiras coisas que teve. Inclusive, hoje, nós temos somente essa partezinha aqui, ó, de paralelepípedo aqui no meio, entre esses monumentos. Nós temos aqui 7 monumentos aqui, 7 placas, 7 colunas, e em cada uma delas você pode encontrar uma parte da história de Toledo escrita. Então, eu sei que as pessoas passam por aqui correndo, não tem muito tempo de olhar, mas é interessante quando você estiver passando por aqui, prestar atenção. Nesse momento nós estamos aqui nas proximidades do Moinho Toledense e do Alto Posto Blindagem, para contar um episódio da nossa história, até triste, né? Bem triste, porque foi mais ou menos nesse local aqui onde aconteceu a primeira morte da nossa cidade. Quando eu falo primeira morte, é depois que os pioneiros chegaram. Como eles chegaram em 46, aqui neste local aconteceu um acidente de caminhão, um caminhão que estava sendo dirigido por Zumir Long, que era motorista e mecânico da Maripá,
perdeu a direção, passou por alguns tocos que estavam aí do lado da estrada, lembrando que as estradas naquela época elas estavam recém-abertas e era costume das pessoas andarem em cima da carroceria e em cima das madeiras, dos troncos de árvores. E nesse acidente tinha várias pessoas, pelos relatos que se tem, em cima do tronco, né, dos troncos, mas somente o senhor José Drago que veio a falecer nesse acidente. Não se tem a data exata, os relatos chegam nas proximidades ali no final de 49, e José Drago foi um dos primeiros que chegou aqui em Toledo. Se a gente olhar lá na placa do Marco Zero da nossa cidade, a gente vai ver que ele faz parte aí dos primeiros pioneiros, faz parte daquelas primeiras 14 pessoas que chegaram com Zumiro Ruaro aqui na cidade. Então, infelizmente, foi um pioneiro que faleceu aqui na nossa cidade, o primeiro pioneiro, e na época não tinha nem cemitério, mas a gente vai falar ali mais para frente sobre o cemitério. Muito bem, nós estamos agora diante aqui do cemitério municipal Cristo Rei, e eu falei lá atrás que iríamos conversar um pouco sobre o cemitério, né? Em 49, quando aconteceu aquele acidente que vitimou José Drago, não existia nem cemitério ainda em Toledo. E aí o padre Antônio Patuí não quis que o José Drago fosse enterrado num cemitério que tinha mais acima, cemitério dos Bugres, porque os Bugres, quem são os Bugres? Os Bugres são os índios que não eram convertidos ao catolicismo. Então, nós vamos passar lá na frente desse cemitério, que hoje não tem mais cemitério, obviamente, mas o padre falou que não poderia ser enterrado lá. Foi criado esse novo cemitério, que fica exatamente a 2 quilômetros da onde foi a primeira igreja católica, aquela igreja de madeira, lá do início da nossa colonização, que a gente passou lá na frente também, na 7 de setembro. Então, daí foi criado o cemitério municipal. Nós já fizemos um episódio contando essa história da primeira morte, foi o segundo episódio, inclusive, da nossa série, do Toledo Bike Tour, e nós procuramos aqui o túmulo do José Drago e não foi possível encontrar, os registros que tem na administração do cemitério. O primeiro é de 52, ou seja, são 3 anos depois. Mas olhando no interior aí do cemitério, a gente consegue achar algumas tumbas de 51 também. Mas o túmulo de José Drago se perdeu com o tempo. Mais uma paradinha aqui, nós estamos no encontro da Avenida Maripá com a Cristo Rei, aqui aos fundos da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e é aqui nessa esquina que ficava o cemitério dos Bugres. Diz a história que mais ou menos 38 tumbas tinham aqui da época dos ingleses. Dos ingleses quando? Desde 1905 até 1945, quando foi comprada as terras da Fazenda Britânia pela Sociedade Maripá. Aqui tinha alguns trabalhadores daquela época, alguns paraguaios, alguns indígenas que estavam sepultados ali, e por o padre Antônio Patuí não querer utilizar esse mesmo local, por causa que os que estavam ali não eram batizados, né? não tinham abraçado a fé católica, ele falou, nós temos que abrir um outro cemitério, e aí foi aberto o cemitério Cristo Rei, e aqui foi desativado. Então 38 tumbas aqui foram perdidas, né, na história, mas aqui era um cemitério neste local. Muito bem, nesse momento nós estamos aqui no final da Maripá, no encontro ali da avenida que vem da PUC, aqui nós já vamos entrar para a estrada que vai para Concórdia Oeste. Nós viemos parando várias vezes para contar alguns fatos históricos, e antes de sair aqui do perímetro urbano,
tem essa plaquinha que é interessante a gente fazer algumas considerações, que fala sobre o caminho do Piabiru. Eu vou ler aqui com vocês, depois vou fazer alguns comentários. A lei diz assim, ó, de considerável importância, este caminho teria sido aberto antes do descobrimento da América do Sul, até antes do ano 1000. Porém, fica na linha do imemorial a exata data em que ele foi construído. Ele que está falando aqui é o caminho do Piabiru, não essa estrada na qual a gente está. Certo é que neste caminho circulavam indígenas, exploradores da erva mate, aventureiros, bandeirantes, colonizadores, demarcadores de terras, comerciantes e demais indivíduos inerentemente ligados com o que se relacionava com o solo, na sua forma mais primitiva. Dados históricos dão conta que por este lugar, passava uma das ramificações desse célebre caminho. Portanto, o caminho do Piabiru sempre existirá como linguagem, como tradição, como acontecimento. E ali tem o nome, né? Vitor Beal. Vitor Beal tem quatro livros escritos sobre a história de Toledo. É interessante notar que quando fala ali no penúltimo parágrafo, ramificações, ele não está falando, né, pelo menos no meu entendimento, do caminho em si. O caminho do Piabiru não passava por aqui, por Toledo. Ele passava mais ao norte da nossa cidade, vindo lá do litoral, né, ele ligava os dois oceanos, o Pacífico ao Atlântico, né, e vice-versa. E as ramificações seriam aí percursos que se chegavam nesse caminho do Piabiru. Então por aqui poderia passar, né, uma das ramificações. E quando diz por aqui, não exatamente neste lugar, ou seja, por Toledo, uma ramificação que viria aí de Santa Catarina, chegando aí até o caminho do Piabiru em si. É como se fosse uma espinha de peixe, né? A espinha central seria o caminho do Piabiru e as ramificações seriam os espinhozinhos pequenos. Mas é uma coisa ainda que a gente precisa aprofundar mais na história também, porque é um passado bem esquecido, tá? Então é interessante esse caminho aqui, até fazer um resgate dos próprios indígenas da nossa região, porque sim, aqui tinham tribos indígenas que depois foram deslocados para outros locais. Hoje a gente fala pouco sobre isso, né? A gente mais comenta sobre os indígenas que vêm para cá, mas na verdade aqui no passado também tinham as suas tribos que com a colonização, né, com o passar do tempo foram levadas para outros lugares. Mas quem sabe isso é assunto aí para um próximo vídeo. Agora, né, nós vamos no sentido aí Concórdia do Oeste, Cerro da Lula, Vila Margarida. Já são 6h30, a gente veio parando bastante, mostrando algumas coisas, e daqui para frente a gente vai parar menos, né? Porque aqui nós temos daqui agora estradas. Então nós vamos parar aí nos distritos e quando encontrar alguma coisa interessante para ser mencionada. Então vem com a gente.